Opa, e beleza, pessoal? Pessoal, manuais de jogos estão meio que sendo extintos aos poucos, né? Parece que eles estão querendo tirar esse tipo de nicho de manhwa da gente, né? Da gente, né? Mas eu consegui achar uns aqui, tanto que eu até incluí alguns deles em alguns outros manhwas aleatórios, né? Mas eu decidi unir para quem não leu aqueles outros manhwas, achar tudo aqui de uma vez. Eu espero que vocês gostem e vamos seguir evoluindo. Inferno Minecraft. Qual foi a primeira traição existente no mundo? Foi quando Eva e Adão traíram Deus, cometendo o primeiro pecado. Desde o fim dos tempos, a traição virou uma parte da vida humana. Dentre aquela podridão, Yoon Seung foi levado para uma depressão profunda. O que fez ele chegar nesse nível ao ponto de virar uma pessoa medíocre? Sim, foi uma traição. Primeiro foi seu pai expulsando sua mãe de casa para ficar com a amante. A sua mãe teve que aguentar várias humilhações pelo bem dele, mas no fim, o seu pai a descartou para ficar com a amante. Mesmo sendo o único filho, o seu pai gastou seu dinheiro da faculdade para agradar a amante. Seria legal se fosse só isso. Se fosse só isso, Yoon poderia suportar. Mas como Caim traiu Abel, um amigo dele que ele considerava um irmão, se juntou a um grupo de valentões e começou a agredi-lo. Depois de tantos eventos traumáticos, a sua mente colapsou, fazendo o seu quarto virar o seu refúgio mais seguro. E o jogo se tornou a sua razão de viver, para que sua mente não enlouquecesse. Pelo menos nos jogos, ele não seria traído. Yoon não sabia, mas a sua podridão chamou a atenção de um dos príncipes do inferno, especificamente o Belmont, que fez uma proposta tentadora para ele. Cada príncipe do inferno teria que construir um inferno para torturar as almas pecadoras, e aquele que construísse algo maléfico bastante e que nenhum humano poderia escapar, já que se o humano escapasse da tortura, o demônio, que era o dono daquele lugar, morreria no processo. E Belmont dizia que gostou muito daqueles mapas infernais que Yoon criou no mundo de Minecraft. Então ele faz um acordo com ele, construísse um reino infernal para ele, ele vai permitir que ele inaugure esse reino, podendo mandar quem ele quiser para lá. Só que tem um porém. Cada reino precisa chamar exatamente com o nome do que a alma será condenada. Depois de falar os seus termos, Belmont ficou no inferno esperando Yoon usar toda sua mente perturbada para construir o seu reino. No inferno, aquela cena passou por alguns minutos, mas no mundo humano demorou 7 dias, que aquele amplo de tortura foi finalizado por Yoon, que queria muito a sua vingança, e Belmont ficava só excitado com aquela situação. E ele pensava como os humanos levam muito a sério esses termos de vingança. E agora que o seu inferno foi feito, está na hora de testar. Belmont avisa Yoon que, como o nome do reino era traição, ele precisava fazer com que os pecadores traíssem, para que ele conseguisse assim abrir as portas do inferno para mandá-los para sua tortura eterna. A civilização de Nebulosa. Em uma guerra, sempre haverá dois lados batalhando pela dominância do campo de batalha. Não importa quem morrerá nesse processo. Os humanos declaram aquela vitória daquela batalha a Nebula, o seu senhor. Os orcs declararam sua vitória a Hegemonia, que também era o seu senhor. No meio daquele banho de sangue, dois seres estavam lutando. Não importa o quanto a Hegemonia tentava, Nebulosa sempre vinha com força total. Nebula, querendo acabar logo com aquela partida, ele resolveu jogar uma bomba nuclear na base dos seus inimigos. Mesmo a Hegemonia tentando interceptar as bombas, uma havia passado. Aquele seria o fim de Hegemonia. Mas os orcs demonstraram tamanha fé, fazendo com que a Hegemonia bloqueasse com uma habilidade que era chamada de Orc Santo. Mas Nebula já tinha preparado algo para isso também, usando um satélite para lançar bombas nucleares do céu, assim destruindo o Orc Santo e finalizando aquela partida. Choi Cheong, ele era o top 1 num jogo chamado Mundo Perdido. É um jogo de conquista. Depois de terminar aquela partida e dar um chega pra lá em Hegemonia, que já tinha perdido várias vezes e ainda pedia revanche, Choi resolve dormir. Mas antes ele recebeu uma mensagem estranha que apareceu no seu computador, perguntando se ele queria uma aventura inesquecível. Choi nem pensou duas vezes e aceitou, e sendo mandado para outro plano astral, no corpo do seu personagem, Nebula. Uma estranha pessoa chamada Aladdin diz que procurou os melhores para disputar para ver qual deles seria o novo deus do mundo perdido. Os deuses daquele mundo acabaram abandonando aquele mundo, então desde então não tem deus ali para dominar aqueles seres que vivem lá. Então, a entidade Aladdin resolveu reunir 33 dos melhores jogadores de Mundo Perdido para eles disputarem entre si, para ver qual deles ganharia o título de novo deus daquele mundo. Além disso, eles herdarão o poder do planeta. Choi perguntou se eles poderiam desistir, só que o Aladdin disse para ele que sim, mas só naquele momento, antes do jogo começar. Se por acaso eles aceitassem, eles jogariam entre si, e quem perdesse, morreria. Por causa dessas palavras, 5 jogadores desistiram imediatamente. Assim, de 32 jogadores, foram para 27. E Nebula sempre buscou uma emoção em tudo. Saber que ele poderia morrer fez com que ele aceitasse esse desafio. Todos ali tiveram que escolher uma carta, que daria para ele poderes. E Nebula ganhou autoridade em cima dos insetos. E ele agora precisava chamar a tribo para começar a devoção deles sobre ele. E ele conseguia evoluir como uma entidade.
Nebula vê uma tribo de sapo, mas eles tinham tudo do bom e do melhor, então não teria como persuadi-lo naquele momento como seu deus. Mas algo acabou chamando a sua atenção. Homens largatos, todos eles estavam feridos e fracos. E quanto mais desesperado parece uma pessoa, mais fácil ela aceita uma religião. E assim ele começa a sua dominância. Há 31 peças que virará o jogo. Imagina você viver o mesmo sonho por 17 anos. Isso poderá deixar qualquer pessoa maluca, mas para Gang Seo era uma coisa normal para ele, por causa que a sua vida era muito monogramática. Pelo menos seus sonhos o fazia feliz. O mundo real era tão chato para ele que ele só se adaptou para viver apenas do básico, trabalhando num emprego ruim, vivendo numa casa ruim, sem entender o motivo da sua família ter abandonado ele quando ele era criança. Mas tudo que o mantinha de pé são aqueles sonhos, que começou quando ele tinha 8 anos de idade, quando ele vivia no orfanato. Ele foi transportado para outro lugar, mas ele não ficou com medo, e como uma espécie de imã, o seu corpo foi guiado para a frente, até que ele se encontrou com uma mulher que usava uma máscara, e ela parecia que não ligava com a presença dele ali, e começou a guiá-lo para uma sala com várias pessoas que utilizavam máscara. Logo o Gang percebeu que ele também estava usando uma máscara, e seu corpo era de um adulto, mesmo ele sendo uma criança, só que ele achou aquilo que era um sonho bem normal. Aquelas pessoas não foram hostis com ele, até convidando ele para jogar o jogo que eles estavam jogando, que era Mundo da Eternidade. Kang pensava como se eles fossem deuses, eles destinavam o destino dos outros. E após Kang escolher o seu nick, seria Snowman, que agora ele utilizaria esse nome pelo resto da sua vida, assim ele começou a jogar. E depois de se divertir demais naquela noite, ele resolveu contar para os seus amigos de orfanato o que ele viveu. Mas ninguém acreditou nele e começaram a isolá-lo porque eles achavam que ele era louco. Assim ele ficou sozinho no orfanato. E foi por isso que ele começou a ficar sozinho quando ele estava acordado. Então ele fez daquele mundo de sonhos o seu refúgio. E isso durou mais ou menos por 17 anos. E toda noite por 17 anos, quando ele dormia, ele jogava, em busca da ascensão do seu campeão. Quando seu avatar chega a um nível de ascensão, ele pode ir para a divindade. E Snowman pensava que hoje seria finalmente o dia que ele ascenderia com seu campeão. E aquela chance seria a última, já que a fase beta já estava terminando. E o jogo iria começar. Mas infelizmente o seu herói não ascendeu. Snowman resolveu, muito triste, acordar do seu sonho lúcido, mas ele foi transportado de novo para o sonho, e agora aqueles que demonstravam para ele carinho viraram seus inimigos, após os deuses ali descobrirem que Snowman era humano, e decidiram matá-lo, mas eles foram além. Eles iriam deixar ele voltar para a Terra, já que o mundo da eternidade se fundiu com a Terra. Então eles decidiram mandá-lo de volta para a Terra, para que ele pudesse concluir aquele sonho que ele tanto jogou, mas agora lúcido. Kang, ele se sentiu muito humilhado com aquela situação. Ele viveu aquela vida por 17 anos e no fim ele foi humilhado por todos. Ele prometeu em seu subconsciente na sua mente que agora ele iria ascender. Que assim que descobriram que ele era humano, descartaram ele como fosse um lixo, igual todas as pessoas no mundo real faziam com ele. O neto do santo do império é um necromante. É tudo culpa do sétimo príncipe. Ele é uma vergonha para o império sagrado. Um ser imoral, sem integridade nenhuma. É tudo culpa do sétimo príncipe. Ele fez de novo. Ele tentou assediar a filha do arcebispo. Quando ele foi repreendido, o mesmo destruiu o quarto do arcebispo. Por causa desse desrespeito, o sétimo príncipe foi exilado do reino, sendo mandado para a terra dos espíritos da morte, por tempo indeterminado. Sendo um jovem mimado como ele era, ele não aguentou a pressão e atentou contra a sua própria vida. Infelizmente ele sobreviveu. Só que as suas atitudes mudaram. De repente ele começou a fazer os seus trabalhos, sem reclamar. Até estava enterrando os mortos na igreja. As pessoas pensaram que ele tinha arrumado um contrato com o demônio, já que ninguém muda da noite para o dia. Os rumores estavam dizendo que ele controlava os mortos. É tudo culpa do sétimo príncipe. Além a Fels, o sétimo príncipe buscou a morte, e ele realmente conseguiu, já que a sua alma já não habitava mais aquele corpo. A pessoa que estava naquele corpo era um coreano aleatório que morreu enquanto jogava um jogo e foi parar dentro desse corpo. Ao encarnar no corpo de Alien nesse mundo esquecido por Deus, no corpo do sétimo príncipe exilado, nosso prota resolveu testar as habilidades de necromante que ele adquiriu nesse corpo. Como ele precisava evoluir as habilidades, ele aproveitou a praga que afetava a Vila dos Aldeões para treinar. Só que isso acabou chamando a atenção para ele próprio. Agora os aldeões começaram a confiar nele, levando os corpos para que ele enterrasse e rezasse e fizesse a reza sagrada que a família imperial tinha. Depois de mais um dia de trabalho, os aldeões resolveram pedir a ajuda dele para que ele fosse na cidade, purificar os mortos. Depois de muita insistência, ele resolveu ir. Ninguém contou para ele, e quando ele soube já era tarde demais. Ele achou que era só mais um corpo que ele iria enterrar. Só que naquela casa habitava um ninho de rato zumbi. Devido a tamanha surpresa, ele quase foi devorado vivo. Como se Deus estivesse de olho nele, Alien despertou uma habilidade.
capaz de purificar as almas dos pecadores. Agora ele teria a habilidade de necromante e a habilidade de purificação. Assim ele começou a purificar os ratos, queimando a sua podridão. Só que o corpo que eles vieram buscar estava quase virando um zumbi. E a água do poço que ele purificou, ele utilizou ela para poder purificar aquela alma antes que ela virasse um zumbi. Allen sabe que não pode deixar sua fama se espalhar pelo Império, já que existem pessoas que querem matá-lo para que ele não subisse ao trono. Mesmo ele sendo o sétimo príncipe, ele é da linhagem direta do rei. E ainda assim ele quer entender o motivo dele ter parado nesse mundo. É tudo culpa do sétimo príncipe. Eu sou o Lorde Demônio e estou sendo alvo das minhas discípulas. No esplendor do inferno haverá choro e prantos. Mesmo os pecadores implorando por perdão, até amaldiçoando o próprio diabo, isso não adiantará nada. Em meio ao choro e ao desespero, ele renasceu dentro do jogo que ele jogava, no corpo do vilão dos vilões, o Rei Demônio Bae Jing Ling. Nosso prota relembrou os acontecimentos do enredo daquele jogo profano. Ling, ele era um vilão extremamente ruim, um ser desprezível que controlava suas 3 discípulas como ferramentas. Ele também matou seu mestre a sangue frio. Para manter o assassinato do seu mestre em segredo, ele utilizou uma técnica proibida para executar todos os membros da sua seita. Como uma pessoa sobreviveu, Ling agora virou um fugitivo. E no fim do jogo, Ling utilizou da identidade como mestre da sua antiga seita para lutar contra os mestres mais fortes. E foi uma luta bem difícil para ele. Quase que ele perdeu a sua vida no processo. Entretanto, ele utilizou seus 1000 anos de cultivo para sobreviver àquela batalha. Ele conseguiu vencer, mas ele ficou muito ferido. Só que mesmo ele se tornando um ser mais forte, ele perdeu 1000 anos de cultivação. Esse é o enredo do final do jogo. Nosso prota, ele acabou ficando pasmo. Ele se lembra que Ling, no seu auge, ele estava no estágio de imortalização. Mas agora, ele está no estágio mais fraco e patético possível. Porém, ainda ficaria pior. A sua terceira discípula iria envenenar ele por causa de uma manipulação que ela recebeu da sua segunda discípula, para convencer a terceira a envenenar Ling. Porque se desse errado, Ling mataria ela. Esse é o pior cenário possível para ele reencarnar, já no fim do jogo. Como a sua terceira discípula ela era mais devota a Ling, por sorte isso gerou um sistema, e tudo que ele teria que fazer era convencê-la a recuperar sua devoção por ele. Olha, eu vou parar por aqui porque esse mangá é bem novo, né? Então, tipo assim, eu não quero dar muito spoiler, mas eu quero deixar com vocês aí para saber se o Ling vai conseguir convencer ela e se ele vai conseguir recuperar o seu poder, né? Já que ele tem um sistema, famoso sistema.